Está disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral, nosso TRE, link para denúncia de propaganda eleitoral irregular feita nas ruas ou na internet. Também poderão ser denunciados os casos de propaganda que ocorrerem antes do dia 6 de julho, data prevista para o início da propaganda eleitoral. Quem conversa conosco é o responsável pela área de propaganda eleitoral no TRE, Diogo Cruvinel. Muito bom dia, Diogo. Bem-vindo ao CBN Belo Horizonte. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da CBN. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar falando com vocês. O prazer aqui é todo nosso. Cruvinel, será que o eleitor comum, o cidadão de Belo Horizonte, por exemplo, já é capaz de reconhecer uma propaganda irregular? O que caracteriza no pleito de hoje essa irregularidade? Olha, a legislação eleitoral ela é realmente bastante cheia de detalhes, é bastante complexa no que diz respeito à propaganda eleitoral. Mas o eleitor comum, ele neste momento, ele tem condições de reconhecer sim uma irregularidade, porque a propaganda eleitoral ela só é permitida a partir do dia 6 de julho do ano eleitoral. Ou seja, qualquer propaganda que esteja promovendo a candidatura de determinada pessoa, ela neste momento ela é irregular, seja nas propagandas de rua, seja feita por meio da internet. Ok, mas aí ela é irregular pela extemporaneidade, ela está sendo feita fora do prazo regular daquele que prevê a lei, né? Independente dessa questão do prazo, o que diz a lei com relação ao lugar onde essa propaganda está fixada, ao tamanho dessa propaganda, ao texto desse discurso, tudo isso está regulado? Sim, em regra geral, ela está regulamentada pela lei número 9.504 de 97, que é a lei das eleições. Então lá tem disposições, por exemplo, sobre comício, sobre placas, sobre cavaletes, sobre carreatas, alto-falantes, amplificadores de som. Então, embora esses tipos de propaganda eles sejam, em regra, permitidos, existem algumas regulamentações. Claro. Então, por exemplo, uma pintura em muro, ela não pode exceder 4 metros quadrados. Né? Os cavaletes, por exemplo, que foram tão utilizados nas eleições passadas, eles têm que ter o caráter de mobilidade, o que a legislação eleitoral define como sendo aquela propaganda que é colocada e retirada diariamente, entre as 6 horas da manhã e as 22 horas. Já houve ocorrência? Vocês já multaram aí, ou já receberam denúncias de irregularidade? Sim, a Justiça Eleitoral ela tem recebido denúncias de irregularidades, inclusive desde o ano passado, né? Alguns candidatos que já antes da virada do ano começaram a veicular mensagens de felicitações, de boas festas, de Réveillon. A gente tem recebido sim. Embora o sistema de denúncia online, que é aquele que permita que o eleitor comum faça a sua denúncia pela internet, ele tenha sido disponibilizado apenas na semana passada, os eleitores têm também, e já vem utilizando desse meio, a possibilidade de trazer ao conhecimento da Justiça Eleitoral a denúncia de irregularidade por meio dos cartórios eleitorais em todo o estado e também do Ministério Público Eleitoral. Esse ano nós temos um complicador aí nesse pleito que é a propaganda nas redes sociais e na internet. Brasília já bateu o martelo com relação a isso? Olha, foi decidido na semana passada um caso referente ao candidato às eleições de 2010, à vice-presidência, o Índio da Costa, que utilizou mensagens no Twitter. Então o TSE acabou condenando esse candidato aí. Mas a questão dele foi pelo seguinte: essa mensagem ela foi veiculada pelo Twitter antes da data permitida, né? E o TSE entendeu que aquela mensagem ela tinha o cunho eleitoral, de promover o candidato às eleições. Mas para vocês do TRE, para efeito desse pleito, está tudo claro com relação à participação na internet? Quer dizer, tanto juízes quanto candidatos e eleitores sabem, sem dúvida, o que pode e o que não pode na internet? Olha, a propaganda veiculada pela internet, inclusive por meio de redes sociais, ela é permitida pela legislação eleitoral, pela Lei 9.504, artigo 57, ela permite esse tipo de propaganda, né? O que pode gerar alguma dúvida é, por exemplo,
nesse período anterior à data em que é permitida a propaganda eleitoral, se determinada mensagem ela tem esse caráter eleitoral, o que é vedado pela legislação. E se por acaso ocorrer alguma denúncia de irregularidade, esses casos serão tratados individualmente pelos juízes eleitorais. Com relação à utilização de som mecânico, decibéis, onde pode ser usado, onde não pode, tudo isso está lá. Sim, a legislação ela trata dessa questão de alto-falantes e amplificadores de som. Então, basicamente você deve respeitar uma distância mínima de 200 metros de sedes dos poderes executivo, legislativo, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, escolas, estabelecimentos militares, casas de saúde, bibliotecas públicas, igrejas. Então tem determinados estabelecimentos que a legislação ela protege com uma distância mínima de 200 metros dessa propaganda por meio de amplificadores de som. Ok. tre-mg.jus.br tre-mg.jus.br. Eu posso fazer essa denúncia anonimamente, não? Olha, não, a denúncia, por meio do sistema de denúncia online, ela não é anônima. O eleitor que desejar trazer essa informação para a Justiça Eleitoral, ele tem que se identificar, mas é bom lembrar que essas informações pessoais relativas aos eleitores, elas ficarão restritas à Justiça Eleitoral. Isso não será publicado de forma alguma e nem constará dos autos da apuração dessa irregularidade. Então o eleitor ele pode ficar tranquilo que os seus dados eles ficarão restritos à Justiça Eleitoral. Ok. Se o TRE, ao verificar uma denúncia, constatar que não é bem aquilo que o eleitor relatou, o ônus de provar será do eleitor? Terá sobre ele alguma sanção? Ou isso pode ser simplesmente fruto de um engano? Não. O eleitor, ele nem sempre ele conhece a legislação eleitoral, né? Então ele não sabe exatamente aquilo que pode e o que não pode ser feito. Então, se ele trouxer à Justiça Eleitoral alguma denúncia de suposta irregularidade, um servidor do cartório se dirigirá ao local denunciado, fará uma constatação daquilo que foi encontrado e levará ao juiz eleitoral, que decidirá se aquilo é irregular ou não. Sendo irregular, o juiz determinará a notificação do beneficiário ou do responsável por aquela propaganda para que ele a retire ou a regularize num prazo de 48 horas. Terminado, isso aí é o que a gente chama de poder de polícia, né? Então, finalizado esse exercício do poder de polícia, os autos são encaminhados para o representante do Ministério Público, o promotor eleitoral, que se entender cabível, ele vai entrar com a representação na Justiça Eleitoral. E essa representação, ela é a fase judicial, que visa justamente aplicar uma penalidade ao candidato. Então, enquanto no poder de polícia a finalidade é simplesmente fazer cessar uma irregularidade que porventura esteja sendo realizada, a fase judicial de representação ela visa a aplicação de uma pena ao candidato, né? Normalmente multa. Ok. Diogo Cruvinel, que é responsável pela área de propaganda eleitoral no TRE-MG, prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pelas informações, bom trabalho e um bom dia, viu? Bom dia, Marcelo.